vamos receber a nossa Bispa Rosana agora, que vai iniciar o nosso Momento Saúde. Glória a Deus, todos almoçadinhos, felizes. Não tem ninguém com sono, pois não? Amém. Se você vir alguém dormindo, catuca, que não é hora de dormir agora. Glória a Deus. Então vamos partir para um dos momentos também muito importantes, que nós prezamos, que é a nossa igreja, uma igreja que acredita na medicina preventiva, não só da alma, mas do corpo. Não é algo novo, que nós já temos ouvido o nosso apóstolo falando, mas hoje nós temos assim a grata honra de receber mais uma vez entre nós a nossa doutora Catarina Parente, que eu não estou vendo a doutora Catarina, por favor. Está aqui, por favor, minha doutora querida. Venha até o altar. Doutora Catarina é a nossa... Uma salva de palmas para a nossa doutora. Nossa pastora amada. Ela é a minha ginecologista, obstetra de nossa família. Está conosco para acrescentar em todos os congressos. E hoje eu estou muito feliz, porque também temos a honra de receber a minha dermatologista pessoal, que é a doutora Patrícia Guedes. Por favor, vamos receber a nossa doutora com uma salva de palmas. Muito obrigada. Elas têm qualificações dadas por Deus, graduações, pós-graduações. São mulheres da ciência, são mulheres humanas, são mulheres que têm contribuído para a vida de muitas, centenas de pessoas, né? Através não só da questão que nós temos conversado. Minha bispa, pode fazer parte conosco, por favor, da mesa? Eu estarei aqui. Você que fez a sua pergunta, as suas perguntas chegarão até nós e nós vamos tentar resolver, respondê-las, né? Eu quero agradecer a vocês as duas por terem sido e estar sendo nas nossas vidas, de nossa família, bênçãos. É essa que fura a bispa, é ela mesma que me fura. Eu estou tentando assim que ela me convença a botar um botox aqui ou lá, mas ela ainda está resistente, está dizendo que não precisa. É esta aqui que futuca a bispa, é esta mesmo que futuca a bispa. Então, são mulheres que Deus preparou. A medicina é uma bênção. Nós acreditamos na medicina porque o nosso Jesus é médico dos médicos. Mas se ele é médico dos médicos, significa que nós temos médicos aqui entre nós. Então, eu vou passar a palavra para as nossas doutoras. Tentarei ser breve nas minhas perguntas, que eu gosto também muito de perguntar. Aprendi com meu marido, falo pelos cotovelos. Então, eu gostaria que a doutora Catarina começasse falando um pouco da sua história, do seu currículo, do tempo, da sua formação, e depois a doutora Patrícia também. Boa tarde, amada igreja. Boa tarde, apóstolo. Muito obrigado pela honra de ter me convidado para estar aqui. Bispa Rosana e toda a família apostólica. Eu vou fazer 32 anos de formada. Sou formada em medicina, com especialidade em ginecologia, obstetrícia e citopatologia. Tenho algumas outras especialidades em patologia cervical e vulvar. E medicina preventiva. Boa tarde, então, uma grande honra estar aqui, agradeço o convite. Eu sou formada há 20 anos e meu pai era médico, era cardiologista e ele foi um grande exemplo do que é ser um médico. Ele era aquele médico, antigo médico de família, que conhecia toda a família, todos os problemas, não era só doença. Ele conhecia a pessoa inteira, então ele era meu grande exemplo, o tipo de médico que eu gostaria de ser. Então eu fiz primeiro uma residência em medicina geral e comunitária, depois fiz medicina de família. E minha mãe, ela era uma artista, então faltava alguma coisa. Eu falei, um dia parei, pensei, resolvi fazer dermatologia. Fiquei um pouquinho receosa, achando que eu estava abandonando aquela minha essência da médica que eu queria ser.
Mas depois, dentro da dermatologia, eu vi que não tinha uma especialidade melhor de exercer, de juntar tudo. A arte e o lado humano do médico também, porque eu atendo famílias inteiras, desde a criança até a avó, e tem tanta coisa emocional também envolvida na pele, então eu sou plenamente realizada. Boa tarde. Me pediram para falar sobre uma nova descoberta, invenção, sobre o coletor pós-menstrual, que é um dispositivo em silicone, certo? Ele parece mais um funil, não é mesmo, do que uma outra coisa. Não foi falado nada disso ainda em congresso de ginecologia. Isso aí são as pacientes que descobrem na internet e vêm até nós buscar informações. Eu acho que ele é um dispositivo, foi inventado agora. Antigamente, não existia tanta endometriose como existe hoje. Após a descoberta do OB, nós começamos a ter endometriose em jovens muito antes do que era, porque às vezes nós tínhamos endometriose numa pós-cesariana, qualquer coisa assim. Eu ainda não tenho experiência nem nada, mas já tem aparecido algumas pacientes no consultório que já estão usando esse dispositivo com algumas infecções genitais. Então, no congresso, isso ainda não foi falado nada, eu não sei de estudo profilático e preventivo disso. Eu acho assim, o sangue, fora da circulação sanguínea, ele é um meio de cultura de bactérias. E a bactéria, quando ela desenvolve no meio, suponhamos, vaginal, ou nesse coletor que fica por algumas horas, tem o tempo de retirar e tornar a colocar, isso está sendo manipulado e funciona como um corpo estranho dentro da vagina. Eu acho que ainda está muito cedo para a gente ter estudo sobre isso e quais as consequências que podem ocorrer. Doutora Catarina, a senhora falou em endometriose. O que é endometriose? Endometriose é uma patologia, não é maligna, ela é benigna. O endométrio é a cavidade uterina onde a mulher sangra todo mês pelo estímulo dos hormônios estrogênio e progesterona. Então, quando estas células endometriais caem para dentro da cavidade uterina, elas se instalam em órgãos, instalam no ovário, instalam na bexiga, instalam no reto, e todo mês, quando tem o ciclo de crescimento do endométrio e para depois a descamação, elas também crescem no local onde elas estão localizadas, fora do endométrio. Então, a paciente no normal tem muita dor no período pré-menstrual, durante o ciclo, porque na cavidade endometrial, no final do mês, estas células saem pela vagina através do sangramento vaginal. Mas quando elas estão instaladas no intestino, na bexiga, no reto, tem pacientes que sangram pela uretra, tem pacientes que sangram pelo reto. Então, dói porque o sangramento cai dentro da cavidade e forma uma reação inflamatória. E às vezes faz até abdômen agudo, tem que internar, tem que abrir, tem que aspirar e outras complicações mais. Existe um tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? Nós colocamos as mulheres para não menstruar. Não menstruando, elas não têm o ciclo de proliferação do estrogênio, que é o crescimento das células, e o embebimento. Então, esses focos endometrióticos que estão fora do sítio, que é a cavidade endometrial, que é o útero, eles secam, é um dos tratamentos.
E, às vezes, a paciente, quando é jovem, que quer engravidar, o que nós fazemos? Aconselhamos que ela engravide, porque os 9 meses de gravidez ela não menstrua. E isso favorece ao organismo que essas células endometriais fora do endométrio, da cavidade uterina, sequem. Doutora Catarina, antes de passar para a doutora Patrícia, eu gostaria que você falasse um pouco para nós. Nós temos uma plateia de jovens até a quarta idade aqui presente. Que depois será a pergunta que eu faria à doutora Patrícia. Com questão a menopausa, a reposição hormonal, porque ainda tanto tabu sobre a reposição hormonal. Em primeiro lugar, quais são as alterações que a mulher começa a perceber que está entrando no climatério e na menopausa, e o que a reposição hormonal tem de benefício para isso? Bem, o que é menopausa? Menopausa é a última, assim como a gente menstrua a primeira vez, que é a menarca, existe a última menstruação que se chama menopausa. A menopausa, ela ocorre na mulher entre 45 até 55 anos. Tem mulheres que entram antes e tem mulheres que entram depois. O que acontece? Os primeiros sinais e sintomas são os fogachos, que são os calores, a irritabilidade, insônia, pele ressecada, vagina ressecada, queda de cabelo. Por exemplo, os tecidos ficam mais flácidos, a mama começa a cair, sair do normal que ela era. Então, ai, Senhor Jesus. É verdade, gente. Agora nós temos que aprender a envelhecer com sabedoria. Todo mundo vai chegar lá, querendo ou não querendo. Tem plástica, a plástica conserta, mas que a velhice chega. A ação da gravidade. A ação da gravidade é penal. Você está me entendendo? Não adianta esticar aqui, não adianta esticar ali e tá de passo miúdo. Passo miúdo é passo de velho. De 80 e poucos anos, quer né? dizer que vai cair com artrose, com artrite e vai por aí. Então, a gente vai ajeitando, mas a idade condena. Senhor Jesus. A verdade liberta, mas frustra às vezes. Aí o que acontece? Hoje já se faz, alguns colegas já estão mais de cabeça aberta para a reposição hormonal. Houve uns anos atrás um estudo com as enfermeiras na América do Norte, nos Estados Unidos. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram as mulheres fora da janela de reposição hormonal. Mulheres que tinham 65 anos, que já tinham comprometimento cardíaco, já eram diabéticas, já tinham outras complicações patológicas e começaram a fazer os hormônios. E o hormônio, ele não foi feito para fazer em qualquer pessoa. Vocês têm que ir ao médico, tem que ser feita uma bateria de exame, tem que se colher o histórico clínico da família e a partir daí a gente vai administrar o melhor hormônio para cada um. Antigamente, quando as mulheres tinham câncer de mama, era contraindicado se fazer reposição hormonal. Hoje a gente já tem alguns cremes vaginais que pode usar para o ressecamento vaginal, que não está contraindicado para quem teve câncer de mama. Existem algumas outras medicações que a gente pode pegar essas medicações e fazer uso delas. Mas cada paciente é cada paciente. Não é o remédio que eu tomo que serve para você. Não é o remédio que a comadre, a vizinha toma que vai fazer bem para você. Tem que ter estudo preventivo e acompanhamento. Para isso existe prevenção. Exames de rotina, sentindo ou não sentindo nada. Tendo palpável alguma coisa ou não tendo, gente. Quem cuida da gente, quem gosta da gente, é a gente mesmo. Para isso existe medicina preventiva. A medicina não tinha que ser curativa. A medicina tinha que ser sempre
preventiva. Se os nossos governos tivessem isso em mente, não se gastaria tanto dinheiro com tratamento hospitalar e tanta gente com outras complicações. Certo? Eu faço reposição hormonal em todas as minhas pacientes. Dou testemunho aqui. Na minha família tem câncer de mama, de ovário, tanto do lado materno como do paterno. Eu tenho 18 anos que eu tomo hormônio e vou morrer tomando. Não é com 5 anos nem 10 anos, não tem limite. Tem limite para eu ficar bem. Isto. Glória a Deus. Eu sou sua paciente, ou seja, mas eu ainda não estou nos fogachos, não. Minha pastora, anualmente esse exame tem que ser feito? Anualmente. Ah, porque eu fui ao médico ano passado, meus exames estavam todos ótimos. Para que eu ir lá na doutora? Não. Estamos vendo de um ano para outro, você tem uma mamografia BIRAID 1, quando chega 2 anos ou 3 anos depois, tu tem um BIRAID 4, que já é uma suspeita para câncer de mama. Certo? Então, depois dos 40 anos, a mulher tem uma mudança no seu metabolismo, tanto de estrogênio como de progesterona e de outros hormônios. E esta mudança muda o parênquima da mama, muda o parênquima do ovário, muda o parênquima da cavidade uterina, que são os principais antros de focos cancerígenos. A mama da mulher antes dos 40 anos é uma mama glandular, fibroglandular. Quando ela entra nos 40 anos, ela começa a ter uma atrofia. Então, de glandular, ela passa para fibrose. Ainda tem ação da gravidade? Ainda tem ação da gravidade que ajuda e o negócio pega. Mas... O que acontece? Nesta mudança de parênquima, de glandular para fibrose, é que começam a aparecer as microcalcificações. Existem microcalcificações benignas e existem microcalcificações malignas. Quando elas se tornam malignas? Quando elas começam a agrupar, quando elas começam a aglomerar, quando elas começam a espicular. Então, isso já é uma lesão pré-maligna. Então, nós fazemos a mamografia e vamos acompanhando. BIRAID 2, excelente. BIRAID 1, excelentíssima. Categoria 3, BIRAID 3, controle de 6 em 6 meses. Apareceu mais alguma coisa? Aglomerou? Vamos fazer uma coribiópsia. Fez a coribiópsia. Tá tudo bem? Ótimo. Mas tem que continuar fazendo a rotina. Eu já ouvi várias pessoas relatando que fizeram um exame, aí levaram no hospital público e os médicos disseram, está tudo bem. Só que, na verdade, a pessoa ali estava com o início de câncer de mama. E aí, depois, quando voltou, já procurou médico particular e tal, foi ver, já estava num estágio avançado. Inclusive, eu conheço uma irmã que foi do nosso ministério, que, infelizmente, faleceu com 36 anos por causa disso. Um diagnóstico, o médico olhou e falou, não tem nada, não é nada demais. E, na verdade, ela já estava com câncer de mama. Então, de que forma as mulheres podem também se prevenir e... Sim, os sintomas, e que às vezes nem tem sintomas, né, aparentes, mas assim, seria bom sempre procurar mais de uma opinião, eu não sei, qual seria o seu conselho? O que acontece? A gente não tem que ler laudo de exame de imagem, a gente tem que ver a imagem, certo? Os médicos, os colegas. Hoje, com a história do convênio, todo mundo quer fazer produção
Então, olha tudo correndo. Isso é errado. Você tem que... Eu sempre olho a imagem, depois eu vou olhar o laudo. E vejo se o laudo que me deram está compatível com a imagem que eu vi. Se eu tenho alguma dúvida, eu mando para um lugar de confiança meu para fazer outra mamografia, que eu quero ver a imagem que é correta. Por isso que às vezes tem esses escapes. Vou dizer mais uma coisa: câncer não dói. Se doesse, ninguém morreria de câncer. Porque na hora que vocês têm uma dor na ponta da unha do pé, vocês correm para o doutor. É verdade isso que eu estou falando, gente. É verdade. Eu vejo pacientes que têm constipação crônica, tem diarreias alternadas. Minha filha, você precisa fazer uma colonoscopia. Isso não está certo. Vamos investigar. Mas, doutora, eu não tenho... Pode ter. Um pólipo intestinal pode degenerar, e a degeneração dele pode virar um câncer de intestino, seja alto, seja no transverso, seja onde for, é câncer. E se faz medicina preventiva, qual é a finalidade da medicina preventiva? É tratar para não ter a doença, ou diagnosticar a doença numa fase boa de tratamento, que você fique curado. Morrer, todos nós vamos morrer, mas vamos morrer com qualidade de vida. Bem velhinhos, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem leiga, diríamos assim. E o excesso de radiação na mamografia tem limite? Ela pode produzir alguma coisa? Ou às vezes é melhor partir para um outro exame que não tem radiação, ultrassonografia, ressonância? Não. Até 40 anos, a ultrassonografia é válida por causa do parênquima fibroglandular. Mas depois dos 40 anos é mamografia. Preste atenção. Tudo que a natureza criou é boa. Não podemos ter exagero, nem tanto e nem tão pouco. Uma radiação uma vez por ano não faz mal para ninguém. Acontece que hoje as pessoas têm um convênio e falam assim para mim, chega lá no consultório: ah, eu estou pagando o convênio, eu quero que a senhora peça o exame. Eu não peço. Estou pagando, né? Tipo assim. Estou pagando, eu quero gastar o convênio. Querida, eu tenho tudo escrito na minha ficha. Você ainda não tem 1 ano que você fez mamografia. Seu exame mamográfico não tinha nada. Volto a ler tudo que eu escrevi lá. Não tem nada. Portanto, não está na época de você fazer sua prevenção, não. Pode voltar e volta em novembro. Mas, doutora, não sei quem teve câncer. Não sei quem teve câncer, sim. Todo mundo pode ter, mas você não vai ter porque teu exame não tinha isso. Deita lá na mesa que eu vou examinar a tua mama. Examina a mama, você não tem nada na mama. Vai na paz do Senhor. Pronto. Ô, doutora, a moda agora da Angelina Jolie, que a mãe teve, a avó teve, aí sai tirando tudo. Preste atenção. Eu acho um pouco exagero. Certo? Tira útero, tira ovário, tira seios. Eu acho um pouco exagero, mas Angelina Jolie é Angelina ela, né? Ela Jolie. pode tirar tudo que continua sendo Angelina. Eu oriento as minhas pacientes. Eu já tive paciente que veio perguntar para mim: minha avó teve, minha mãe teve. Eu falei: filha, você está com quantos anos? Tantos anos. Seu histórico de mamografia. Filha, sossega. Dá sossego ao seu coração. Sem Continua fazendo sua prevenção no estresse. É isso aí. Glória a Deus. Antes de passarmos para a doutora... Ó, o apóstolo quer fazer uma pergunta, hein? Atenção. Espera aí, dá licença. Deixa eu ter a honra aqui de ouvir a sua voz. Não, eu não tenho problema de ovário. É assim, uma irmã, quando me ouviu falar sobre questão de saúde, me disse assim: eu tenho medo de fazer exames com medo que eu já tenha diabetes. Eu queria que a senhora... tem medo de fazer exame com medo de ter a doença. Doutora, esclareça isso, que medo de fazer exame. E se a pessoa tem doença, não vai tratar? Enfim,
Fala um pouquinho sobre Preste isso. atenção. A gente não tem que ter... Medo já não é uma coisa muito boa. Certo? Então, a gente não tem que ter medo de nada. Então, a gente tem que se cuidar. Tem que se fazer prevenção. A finalidade da medicina não é porque eu estou sentindo nada, eu vou lá no médico, ele vai achar alguma coisa. Ninguém acha nada. A gente só dá diagnóstico do que vocês mesmos têm. Você está me entendendo? Então, o que a gente faz é dizer, você está com isso, vamos tratar. Isso aqui está numa fase boa de tratamento, você vai morrer, mas não vai morrer disso. Então, se você tem medo de ir ao médico e você já tem uma doença, por exemplo, como diabetes já pré-instalada, que é uma doença silenciosa, não dói, então vocês acham que estão bem maravilhosos? Quando vocês menos pensar, um dia vai levantar, abre o olho e não está enxergando, já está com a cegueira do diabetes. Ou um dia tem uma trombose na perna por insuficiência venosa, já vai ter que cortar o pé. É isso, gente. Não tem que ter medo, a gente tem que ir, enfrentar e tratar. Simplesmente. E se reeducar. Reeducar é a palavra certa para se viver bem. Muito obrigada, minha doutora querida, nossa pastora amada. Ainda virão perguntas. Agora eu quero passar a palavra para... Eu já estou arrasada, viu, doutora Paty? Vai cair tudo. Mas glória a Deus, né? Não cai, chega para cair, não cai com dignidade. Não, né? gente, levanta. Espartilho, sei lá o quê. Levanta tudo. Então, eu gostaria que você trouxesse para nós isso que você tem feito tão bem. Doutora Patrícia, ela atende das nossas filhas a nós. Ela faz a parte toda dermatológica das nossas crianças e nossa também. Ah, obrigada. Com muito prazer. Bom, então vou falar hoje sobre os segredos por trás de uma pele saudável, de uma pele bonita e que não são o Photoshop, porque esse realmente é o mais fácil, né? Mas não é verdadeiro. Pode passar? Bom, quando a gente olha, é a mesma coisa, serve para a pele, serve para qualquer órgão de saúde, que a gente está falando de prevenção. O que a gente consegue enxergar é como se fosse um iceberg. A gente enxerga muito pouco, mas lá no fundo, que está escondido, que a gente não vê, a sustentação às vezes é o mais importante. Então a gente precisa mesmo, precisa investigar, precisa ir ao médico, mostrar as lesões, porque às vezes a gente não está vendo o que está mais importante, está escondido. Em cima está bonito, é lindo, e às vezes lá embaixo está faltando um monte de coisa, ou tem alguma coisa que não está tão bem assim. Próximo, por favor. Então, na hora de avaliar a pele, várias coisas são importantes. Avaliar a flacidez, a textura. A sua avaliação é assim, doutora Patrícia? Pior que é exatamente assim. A minha avaliação, eu botei essas fotos... Tem algum pointer? Eu posso passar? Eu aviso. Tá. A minha avaliação é exatamente assim. Até existem doenças que isso acontece mesmo. Tem umas doenças que a pele fica completamente solta, sem elasticidade. A fibra elástica é destruída. E eu, na hora de avaliar, eu falo que tá todo mundo lindo antes de eu botar na cadeira da maldade. Eu olho e falo, nossa, tá linda, tá perfeita, nem precisava vir. Mas agora, peraí, vou botar meu óculos, vamos lá para a cadeira da maldade, eu ponho uma luz... Aquele óculos é só misericórdia, né? É um óculos todo sujinho de talco, de luva, mas eu enxergo toda a maldade. Então, a gente tem que pegar na pele mesmo. E eu puxo para um lado, puxo para o outro... Peço para a pessoa fazer careta, peço para mastigar. Eu gosto muito de conversar, porque aí a gente vê as expressões espontâneas. Quando a gente pede para rir, para franzir a testa, fazer cara de bravo, a pessoa sabe que está sendo avaliada. Então, muitas vezes eu não consigo ver a realidade. Então, algumas vezes, simetrias. O que a gente acha, às vezes, que é problema de pele, a gente vê, eu estou com um bulldoguinho aqui, um bigode chinês. Às vezes, o problema está muito mais
escondido. É uma mastigação errada, é um problema de músculo, de força. E o dermatologista, se não estiver atento para isso, ele vai fazer um trabalho incompleto. Vai dar só uma maquiada, uma mascarada num defeito e não vai estar corrigindo nada. Doutora Patrícia, eu quero aqui, diante da igreja, dizer... Eu estou fazendo um tratamento ortodôntico, você sabe disso, porque eu tive, quando tinha 20 e poucos anos, uma artrose, uma inflamação na ATM, articulação temporomandibular, e eu tenho uma destruição de um lado, o lado direito total da minha articulação. A bispa tem artrose na boca, quer dizer, não é na boca, é na articulação. Então eu chego para a doutora e falo assim, eu estou ficando com o meu rosto torto. E ela diz, mas não é na pele, Rosana, é dentro. Então a gente faz o quê? Como a doutora Catarina falou e a Patrícia, a minha filha e meu marido estavam rindo de mim ali, os dois, porque eles ficam me chamando de gengivite, porque a minha boca está exatamente torta. A simetria não é fora, é dentro, é o osso. Eu sou um exemplo disso, durmo de aparelho todos os dias, ainda bem que o aparelho é incolor, meu marido não se assusta quando acorda, mas é a forma da gente envelhecer saudável. A gente acha, todo mundo acha, esse meu lado aqui é pior porque eu durmo desse lado. O dormir é o de menos. Às vezes esse problema vem desde a infância, uma flacidez de músculo, e vai só se desenvolvendo. Então é a mordida que está errada. O médico, para avaliar bem isso, tem que saber tudo, todas essas possibilidades para poder orientar, indicar para outros profissionais. Então, um botox ou preenchedor não é só para ficar mais bonito. Às vezes é para corrigir um erro, para ajudar um músculo a perder a força, aquele que está muito forte, para ajudar o mais fraco a ganhar força. Isso é o mais importante, para poder ir envelhecendo bem, sem nada cair. Outra coisa muito importante são a alimentação. Isso também tem total influência na pele. E hoje em dia a gente tem provado que vários alimentos, vários nutrientes são essenciais para colágeno, até para proteção, prevenção de tumor. E hoje em dia é muito difícil ter uma dieta completamente equilibrada, então às vezes a gente ajuda com suplementos orais, mas tem que ter assim uma boa avaliação, uma investigação, porque o excesso também não faz bem. Outra coisa que faz diferença na avaliação da pele são os fototipos. Então, que vai do 1 ao 6. 1 é aquele que não se bronzeia de jeito nenhum, que fica vermelho, e o 6 é aquele que é o fototipo mais escuro. Precisa entender isso na hora de indicar os procedimentos. Então, a paciente com fototipo mais claro, a bem branquinha, a ruiva, ela pode fazer com segurança, que não vai ter nenhum risco de complicações. Já outros procedimentos ela não vai poder fazer. E quanto à proteção solar, isso também é muito importante. Quanto menor o fototipo, mais cuidado com a proteção solar. Aquela pele não está de jeito nenhum preparada para tomar sol. O olho também, hoje em dia, existe antioxidante que a gente põe para prevenção de catarata, degeneração de mácula. A córnea da gente, ela tem abaixo da córnea, ela tem melanina. Quanto mais escura for, mais melanina a gente tem. A melanina serve como se fosse um guarda-chuva, uma roupa. Então, quem é muito branco não tem isso, precisa de uma proteção extra. Eu coloco essa luz, eu trabalho muito com luz e sombra, porque dessa maneira a gente consegue enxergar os defeitos. Então, eu coloco uma luz de cima para a gente poder ver irregularidade, que seria aquela luz do elevador, aquela luz que ninguém quer se ver daquela maneira, ou a luz do sol do meio-dia na praia. Às vezes a gente acha que está tudo perfeito e quando coloca essa luz e se olha no espelho, doutora, vê a realidade. É a mesma que tem em alguns provadores? É a mesma. Que você só vê a celulite? É, aquela que você não até existe. desiste de comprar roupa? Pois é. A loja inteligente, ou então aquela que quer vender, talvez, a loja que tem a luz atrás do espelho, um espelho refletido na nossa frente, a gente não vê defeito nenhum. É como se fosse a luz do flash da máquina. A gente fica lindo e leva a roupa. Quando coloca, vai à praia às vezes, ou olha no elevador, é uma tristeza, vai lá devolver. Próximo, por favor. Bom, e aí, na hora de avaliar o tratamento,
é muito importante ver todas as características, porque obviamente que a gente não quer de jeito nenhum é ficar igual ao Shar-Pei, que por mais que seja fofinho, olha, ele está até tristinho, ele tem cara de triste, tem muita pele sobrando. E aí a maioria das pessoas chegam no consultório, que a gente conhece muito é o preenchedor e o botox. Você fala, então põe muito preenchedor. Mas tem que ter muito cuidado, porque dessa maneira a gente não está tratando a pele de verdade. A gente está tentando melhorar aquela flacidez de pele e tem que ter cuidado para não virar o fofão, porque o fofão também não é legal. Então, entre o Shar-Pei e fofão, é melhor ser um Shar-Pei e fazer o tratamento adequado. Não é só colocando coisa falsa, é tratando de verdade, estimulando o colágeno. Mas tem salvação para quem tem essa tendência de ser fofão, né? Tem salvação. Tem que tirar o fofão lá de baixo e botar. Tem uma tendência portuguesa de ser fofão. Olha, eu vou bater na Bispa Ana. Ele lá pra cima. Porque ela está dizendo que tem tendência a ser fofão. Eu tenho, gente. Olha o tamanho da bochecha ali. Papo. Gente, não, esse mas olha rostinho. só, é diferente. A bochecha Nunca vai ter bochecha caída. O problema do fofão é a bochechinha que está no lugar errado. A gente levanta ela. Ela tem que ficar lá em cima. Certo. A minha também tem. Mas a doutora Catarina falou que tudo vai cair. Então, eu já estou imaginando tudo. a minha que está no lugar certo, daqui a 20 anos já vai estar fofão. É exatamente isso que acontece. E acontece com todo mundo. Quem já tem o rosto mais gordinho vai ter uma tendência mais de virar fofão. A gente não pode aumentar essa chance. O rosto da gente, das pessoas com um rostinho que não são redondinhos, que nem o meu também, ele é em forma de V quando a gente é mais jovem. E com a gravidade, com a perda de gordura de sustentação, a pele vai saindo lá de cima e vai indo para baixo. Então ele faz um V invertido, vai virando fofão, mas a gente sobe. Jesus. Sobe tudo. Só não pode ser falso. Da glória. Acho que eu vou segurar assim. A doutora Catarina está aqui, ó. Não tem jeito, já era, desistam. Não, eu sou otimista. Tem jeito sim, vamos lá. Tem jeito. Olha a dermato aqui, doutora Catarina. Ninguém vai ficar como era. Mas quem tá falando de 80? Eu tô mas aí tentando chegar em 40 direito. Não pode operar catarata também, porque aí já tá tudo bem. A gente não enxerga mais tanto defeito, não vai embaixo da luz da maldade e aí fica feliz. É verdade. Vamos lá, próximo. E agora uma coisa muito importante, vou falar sobre tumor de pele. Então, sempre eu aproveito para tentar dar uma olhadinha. Às vezes as pessoas não querem. Eu vim consultório para ficar mais bonita. Não tem sinal, eu já olhei com outro médico. Mas, principalmente, se o paciente tiver muita exposição solar, tiver caso de tumor na família, eu sempre tento dar uma olhada. E o tumor de pele mais maligno, que a gente tem que se preocupar realmente, é o melanoma. E existe uma regra que se chama, é importante que todo mundo saiba para avaliar os próprios sinais. É o ABCD. Então, o A gente tem que ver a simetria, né? A assimetria. É um tumor assimétrico, ele recebe uma pontuação para provável malignidade. O B é da borda. A borda tem que ser bem irregular. Quando a borda é irregular, também leva pontos. Depois a coloração. Então, uma lesão que tem mais de uma cor, ou seja, marrom escuro, marrom clara ou pigmento vermelho, também é suspeita de maligno. E o D é o diâmetro. Se ele está crescendo, se ele está aumentando de diâmetro. Então, se a pessoa tem lesões desse tipo, tem que procurar o médico. Às vezes, o mais feio a olho nu é completamente benigno. Então, tem que ser avaliado. A gente tem um microscópio que a gente olha a lesão com aumento para poder avaliar. E esse câncer mata. E esse geralmente é das pessoas mais claras ou que têm a genética, que nunca tomaram sol e tomaram pouco sol na vida, mas descascaram, tiveram queimaduras, bolhas. As pessoas que tomaram sol constante ou são mais morenas podem ter os outros tipos, mas é mais raro o melanoma. Doutora Patrícia, esses sinais podem aparecer em qualquer lugar da pele? Esses sinais podem aparecer em qualquer lugar da pele sem uma lesão prévia, ou você pode ter nascido com um sinal e ele se transformar em melanoma. Alô, eu quero complementar. Isso foi uma paciente minha. Ela está viva. Ela é minha paciente há quase 30 anos. Eu botei na mesa ginecológica, quando ela botou o pezinho lá, entre o dedo pequeno e esse, tinha uma pinta preta. Eu falei, Letícia, ela falou, isso é um calo de sangue.
Eu já peguei até um alicate e já tirei aqui, não sei mais o que. Depois disso, ele aumentou, doutora Catarina. Aí eu olhei, falei, olha, você vai procurar um dermatologista para ele fechar esse diagnóstico, fazer uma biópsia aí e fechar. A senhora não quer fazer a biópsia? Eu falei, não quero fazer a biópsia. Quem vai fazer a biópsia é o dermatologista. Um mês depois, ela me aparece no consultório com o laudo histopatológico. Era um melanoma. Ou seja, então ninguém tem que mexer em pinta nenhuma. A pessoa ainda dá o próprio diagnóstico. Você está me entendendo? Calo de sangue. Tem que ir no médico, é o médico que tem que fazer o que tem que fazer. Não somos nós. Existe calo de sangue? Eu nunca nem tinha ouvido falar. Às vezes, o sapato muito apertado, pode ter machucado e feito um calo. Não, porque o povo já até inventa nome, né? Justamente, calo de sangue. Tem um calo de sangue. Parece. Às vezes, levei uma topada, não é? Tem melanoma dentro da unha, que confunde muito com trauma de topada. Pode ter melanoma dentro do olho, pode ter na meninge, no cérebro. Então, tem que procurar, tem que olhar. Teve dúvida, procura. E, geralmente, assim, tem umas lesões mínimas, pequenas, tem que olhar todas de tempos em tempos, não tem jeito. Ela hoje está com 50 anos, é acompanhada até hoje e está muito bem. Tem idade, doutora Patrícia? Não, tem aí uma história genética importante, a exposição solar, mas pode aparecer em criança também. Mas quanto mais exposição solar inadequada, maior a chance. Então, costuma aparecer mais velho, mas adolescentes. E é um tumor extremamente maligno. Hoje em dia, a gente já tem tratamentos. Antes era só a excisão precoce, tirar muito cedo. Hoje em dia, para formas mais avançadas, tem tratamento, mas não são tão eficientes. Então, tem que ser detecção precoce. Aí o próximo, tem outros mais 2 tipos comuns de tumor de pele. Um é o basocelular. Eles não dão metástase, não tem um poder grande de dar metástase, mas ele tem uma invasão local. Então é aquele que é muito comum na orelha, no nariz. E às vezes ele é muito bonitinho, ele tem a cor da pele, um brilho. Então só indo no médico, aquelas feridinhas que não cicatrizam, e para ver o que é. Próximo, tem um outro que é o espino celular e as ceratoses actínicas. As ceratoses actínicas, todo mundo que for muito branquinho deve ter na vida, a não ser que tenha se protegido muito do sol. São umas lesões ásperas que as pessoas têm tendência a tirar com a unha. Dá muito no couro cabeludo, orelha, braço, mão, tornozelo. Então, se sentir uma lesão branquinha e áspera, não que ela seja maligna ainda, mas ela tem um potencial para transformar no tumor, que é um espino celular, é de uma malignidade intermediária. Então, não arrancar antes da consulta, porque às vezes o paciente chega lá e já arrancou tudo em casa, mas arrancou inadequado. É uma necessidade que as pessoas têm de se futucar, né? Vê alguma coisa altinha, arranca. E às vezes o médico não vai enxergar. Verdade. E esse é difícil de enxergar mesmo. Se chegar com a pele hidratada, às vezes a gente não vê, tem que passar a mão e sentir. Sentir um áspero e procurar o dermatologista. Próximo. E hoje em dia tem proteção solar oral. É como se fosse o antioxidante, como se fosse a vitamina C ou o zinco para resfriado. Existe uma substância que é o polipódium de leucotomos, que diminui a chance de tumor de pele e de envelhecimento causado pelo sol, mas não substitui o protetor solar. O protetor solar ainda é fundamental e para quem é muito claro, vai se expor muito ao sol, precisa de uma barreira mesmo, de tecido, das roupinhas com proteção UV. Próximo. A toxina botulínica é isso, é muito bom, deixa a gente sem rugas, mas em excesso fica horrível, a gente não pode perder as expressões. E eu acho que é o procedimento mais difícil, que a pessoa tem que ter mais medo de fazer a toxina botulínica, que mal feita, os músculos têm a sua ação, eles são importantes, você não pode simplesmente paralisar todos. Uns não são tão fundamentais assim, você pode parar mais um pouquinho, mas aí o outro vai ganhar força, então tem que ser muito bem indicado. Próximo. Os preenchedores, então, basicamente, os de ácido hialurônico são absorvidos, eles são bem interessantes, mas eles não estão tratando nada, eles estão corrigindo pequenas imperfeições. Mas existe uma outra classe, que é a próxima, que são os bioestimuladores, que são os medicamentos injetáveis que estimulam o colágeno. Os maridos ficam assim? Os maridos querem assim. Não pro meu. O meu já é muito mais bonito que o Brad Pitt. Ali é para prevenir que o Brad Pitt... É para as irmãs, né? Estou querendo ver se...
os maridos fizerem... Os homens gostam muito do... Esse é o efeito V que a gente falou para evitar o fofão. Olha, isso é bom. Então a gente coloca o bioestimulador, que é para ele fazer uma tração para cima, para puxar a pele para cima e a bochechinha não sair lá do lugar. E esses homens gostam muito, porque eles entendem essa ideia muito bem. Mas as mulheres também podem Também, as mulheres também. Mas as mulheres, às vezes, gostam de coisas mais imediatas. Os homens entendem que eles não podem deixar o colágeno e a fibra elástica acabar, mas não querem fazer, às vezes, não querem fazer botox, ou não querem fazer preenchedor, mas essa ideia dos bioestimuladores, eles aceitam bem. E é importante fazer a sombra. Então, a gente vai ver aonde está o defeito, aonde você já perdeu o suporte da pele, puxar a pele para aqueles casos de pele que já está muito flácida, eles são interessantes. Próximo. Existem os aparelhos de flacidez também, que são bem interessantes. Então, hoje em dia, não é mais só botox e preenchedor. A gente tem que tratar de verdade. Então, existem milhões de aparelhos que tratam de verdade. O resto é um complemento. E esse aí é para mim, que sou completamente rebelde na boca. Mas eu estou melhorando, vou melhorar. Amém. E tem aparelhos para gordura localizada também, mas claro que são para pequenos detalhes, né? Não é para a gente substituir isso por uma vida saudável. Trocar a dieta e o exercício por aparelho. Isso é só para dar uma ajudinha, uma força. Doutora Patrícia, uma pergunta que é corroborando com a doutora Catarina. O que nós vemos, as mulheres, quando entram no período da menopausa, os cabelos ficam extremamente ressecados, a pele perde a elasticidade. Tem jeito? Tem sim. Olha, o que você pode fazer para ajudar a gente? Há um tempo atrás, quando existia essa polêmica de hormônio, né, há muito tempo atrás, quando eu estava começando a fazer dermatologia, eu falava, eu não vou repor hormônio. Mas hoje em dia, com a prática, a gente vê que realmente quem não repõe, a pele resseca demais, o cabelo resseca demais, não adianta hidratar, não adianta tomar remédio oral, a reposição é bem importante. Mas existe um monte de hidratantes, existem hidratantes que a gente coloca por dentro da pele, mas normalmente uma reposição adequada é fundamental, porque senão a unha não para de quebrar, você pode dar colágeno, todo remédio que for e o problema continua ali. Hoje eu sou bem a favor, existem tantos hormônios, então um vai ser adequado para você. Os bioidênticos, os masculinos, os femininos, a conjunção dos dois, então a gente tem que dar um jeito e hoje eu sou bem a favor da reposição também. O próximo é um vídeo que eu acho que resume mais ou menos o que eu acho. Será que ele entra? É um vídeo copiado, mas que fecha, acho que... Bem, vamos ver. Som? Vamos lá, Joás. Tá todo mundo procurando a pinta enquanto não sai o vídeo. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Glória a Deus. É isso, é não pensar só na beleza. A gente está tratando da saúde e das nossas ideias e manter tudo. Muito obrigada, doutoras amadas e queridas. Eu quero agradecer no nosso nome, em nome do meu marido, meu nome pessoal, por vossa disponibilidade em Ainda vir. temos uns minutos, quer ver algumas perguntas? Glória a Deus. Perguntas. Quem botou pergunta nas caixas? Onde estão, Aline, Temos 5 por favor? minutinhos. Janjinha, 5 minutos. 5 minutos na boca do nosso apóstolo são 30 Doutora, minutos. aproveitando só mais uma perguntinha aqui para a doutora Patrícia. Acne adulta. Normalmente, as mulheres com 30 e poucos anos que apresentam
esse tipo de acne? A acne da mulher adulta é muito frequente hoje em dia. Então, basicamente, vou dividir em 2 tipos. Aquela pessoa que não tinha acne e tem, então, começa a ter. Pode ser várias coisas, ou uma alteração hormonal. Também, hoje em dia, da mesma maneira que eu sou a favor da reposição, eu fico muito de pé atrás, porque as pessoas andam colocando muito hormônio no corpo para melhorar músculo, melhorar celulite, tomam muito remédio para malhar, ficar com o corpo mais bonito, e isso vai dar acne. Então, a grande maioria que chega no consultório com acne importante, está fazendo alguma reposição, alguma injeção de hormônio errada. Maquiagem também, hidratantes errados, o creme errado. E tem pessoas que têm uma condição genética que se chama rosácea, são as pessoas brancas que têm muitos vasos. E essa acne é uma acne um pouquinho diferente, que se chama-se acne rosácea. Ela só vai surgir depois dos 35 anos e tem que tratar para sempre, porque é uma condição da pele. Doutora Patrícia, aqui uma irmã está perguntando o seguinte: para quem tem diagnóstico de bruxismo, ranger os dentes, né, quando dorme, a aplicação de botox no músculo da face realmente ameniza a tensão? Ameniza muito. E assim, às vezes previne de ter fraturas dentárias, melhora a cefaleia causada pelo esse bruxismo. No músculo masséter, um músculo que quando a gente aperta, a gente consegue sentir. Tem uns que são extremamente gordos aqui atrás e o botox é importante. Agora, doutora Catarina, minha dúvida está relacionada aos anticoncepcionais. Tenho me informado na internet sobre casos de trombose ligados aos anticoncepcionais. Gostaria de saber se existe esse risco e, além do preservativo, quais outros contraceptivos são eficazes? Bem, existem inúmeras maneiras de se evitar engravidar. O mais usado hoje ainda é o anticoncepcional. Eu tenho 32 anos de formada, tenho uma gama muito grande de pacientes que tomam anticoncepcional e nunca tive nenhuma paciente com trombose. Já tive uma paciente no pré-natal que nunca tomou anticoncepcional e fez uma trombose. Vai se ver o histórico familiar dela, a avó, a bisavó, para o lado do pai já tinha algum histórico de trombose. Saiu aí ultimamente que o Diane faz trombose. Se anticoncepcional fizesse trombose, como saiu na mídia, as mulheres todas já teriam quase morrido de trombose, né, gente? Eu não vejo porquê. Quando tem um histórico familiar, a gente faz umas dosagens sanguíneas, triando cardiolipina. Se a cardiolipina está dentro da normalidade, a gente administra o anticoncepcional sem nenhuma reserva. Doutora Patrícia, uma irmã diz que tem um filho que está servindo no Exército e foi diagnosticado com micose anal. Ele ainda tem apenas 19 anos. Qual seria, é muito incômodo, o que seria necessário ser feito, né? Ajudar a encontrar a solução. Deve ser a micose anal, deve ser aquela que gosta de lugares úmidos, o fungo, que chama-se cândida, que pode dar inguinal, anal. E não é que ele foi contagiado por alguém, não tem nada disso, porque aí às vezes a pessoa fica, mas logo lá. Mas ele gosta de lugares úmidos. E a gente já tem esse fungo na nossa flora. Em ambientes propícios, com muita umidade, às vezes uma roupa inadequada, cueca de um material mais sintético, ele vai proliferar e vai aparecer. Mas não é que ele foi contagiado por nada. Tem que tratar com antifúngico. E se for recorrente, prevenir. Já usar algum método para evitar que aquilo fique úmido. Doutora Antibióticos Catarina. Também, se ele tomou um antibiótico por outro motivo, por uma amidalite, por exemplo, ele pode ter mudado a flora dele e o fungo cresceu. Doutora Catarina, como ter libido na menopausa? Bem, algumas pacientes, pela diminuição dos hormônios, a queda dos hormônios, perde o libido. Mas a maioria das pacientes, quando a gente começa a fazer a reposição hormonal, principalmente com as tibolonas, geralmente esse libido é recuperado. Doutora Patrícia, tenho muito ressecamento nas pernas e no corpo em geral. O que posso fazer?
Se esse ressecamento surgiu recente, aí você tem que investigar. Tem que investigar principalmente a tireoide e os hormônios. Se foi um ressecamento que é uma tendência da sua pele, então é diminuir o uso de sabão, né? Esses locais não precisa ser passado sabão na hora do banho em excesso. A hidratação com cremes e óleos, de preferência após o banho. Mas se for uma coisa nova, tem que ser investigado se tem alguma alteração. Muitas vezes a gente descobre por causa disso. Doutora Catarina, a mulher que já fez a esterectomia total, tirou ovários e úteros, tem que fazer o exame de Papa Nicolau anual? Bem, a Organização Mundial de Saúde preconiza, se for jovem, a cada 3 anos, porque existem cânceres de vagina. Não é que o Papa Nicolau vai diagnosticar um câncer. Geralmente, para câncer de vagina e de vulva, é biópsia, é o histopatológico, que é a voz máxima. Mas, quando já é uma pessoa, após os seus 55, 60 anos, que tirou útero e ovário, não tem mais obrigação de fazer Papa Nicolau. Se tiver alguma secreção ou aparecer alguma lesão, deve ir ao médico, a gente vai fazer uma colposcopia ou uma vulvoscopia, conforme o tipo da lesão, a gente biopsia. Doutora Patrícia, é normal ter manchas no rosto quando da gestação? Qual o motivo? Qual o nome dessas manchas? As manchas são os melasmas. Antigamente a gente dividia em 2 nomes. Os cloasmas eram para as grávidas e os melasmas para as outras manchas hormonais, que não das grávidas. Hoje em dia é tudo melasma. O motivo é hormonal. Tem 3 motivos. O genético. Então, você provavelmente vai ter alguém na família que já teve. A exposição solar e os hormônios. E não só na gravidez, como com o uso de anticoncepcional oral também. Tem tratamento para clareá-los? É uma das coisas mais difíceis, que depende muito da adesão do paciente. O médico pode fazer muito pouco. O melhor é fazer muito pouco mesmo. Nunca tentar clarear ele na marra, que a gente fala. Então, se alguém falar que tem um aparelho que é milagroso, não aceitar. Porque tem que ser assim, com clareador tópico, ou seja, com creme, muito protetor solar. É muito mesmo, já acordar e passar o protetor. Mesmo que esteja chovendo, porque o índice de ultravioleta existe mesmo com chuva. E até o calor é ruim para o melasma. Então, evitar saunas, ambientes quentes, é muito difícil. É uma tendência que vai ser crônica, demora muito para clarear e uma besteirinha, um sol sem protetor, ele volta a manchar. Doutora Patrícia, continuando. Boa tarde. Meu filho usa desodorante, volta e meia, embaixo do braço, está com glândulas inflamadas. O que fazer? Às vezes não é só pelo desodorante, mas assim, nesse caso, o que tem que fazer? Se ele está com glândulas inflamadas, é porque entrou bactéria ali naquela glândula sudorípara ou no pelo. E se ele usar Rolon e tiver, aí ele tem que jogar fora, porque o desodorante vai estar contaminado. O desodorante spray não. Evitar raspar, e tem que tratar com antibiótico, uma doença de bactérias, e contaminou o desodorante Rolon. Então, não é o desodorante em si que causou a foliculite. São tantas as perguntas, eu vou fazer mais uma pergunta para a nossa doutora Catarina e vamos ter, né? Como? Depois nós vamos fazer um apanhado e vamos deixar na internet para você ter a tua pergunta respondida. Doutora Catarina, os absorventes e detergentes com perfume interferem na flora vaginal? Bem, na flora vaginal, não. Mas na parte externa, pode em alguns pacientes que tenham algum problema com alérgico, ser mais sensíveis, eles podem trazer uma irritação vaginal, uma assadura. Como na pele nossa, nós já temos o fungo, que é a Candida albicans, essa Candida pode desenvolver e formar uma micose. Olha, nós temos muitas perguntas.
para vocês as duas. Eu vou encaminhar para os vossos e-mails, vocês vão responder com todo amor, com certeza, e nós vamos disponibilizar no site, porque nós temos imensas coisas ainda para fazer, e o que nós queríamos agora era agradecer a vocês as duas, pelo vosso amor, pela disponibilidade em tirar uma tarde de sábado da vossa vida para acrescentar na vida do povo de Deus. E nós sabemos que Jesus vai acrescentar em dobro, 1000 vezes mais nas vossas vidas, saúde, paz, vigor, familiar, porque vocês estão fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, amando o próximo como a ti mesmo. Então, muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Recebam uma pequena lembrança do nosso apóstolo e da nossa bispa.